dois, três e... Bom dia, Paraná! Eu sou o Vitor. Pra quem não me conhece, eu era roteirista do Luva de Pedreiro, só que eu fui demitido pelas minhas opiniões políticas. Hoje eu gostaria de fazer uma apresentação sobre bioética. Esses são os integrantes do meu grupo. E, segundo o Google, bioética. A bioética é um campo multidisciplinar que explora as complexas questões éticas que surgem em relação à vida, à saúde e à tecnologia. Alguns dos princípios fundamentais da bioética são o respeito à capacidade individual de tomar decisões sobre a própria vida e o corpo, a obrigação de agir em benefício ao paciente, o dever de evitar danos, seja física ou psicologicamente, e a distribuição equitativa dos recursos da saúde, garantindo acesso igualitário aos cuidados médicos, independentemente de questões de raça, gênero, classe social e distribuição financeira. Imagina um estadunidense lendo isso. O campo da bioética também discute certos dilemas, como a eutanásia, a possibilidade da engenharia genética, a inteligência artificial para tratamentos e diagnósticos, experimentação animal e clonagem humana. Eu confesso que um dos meus maiores medos é ser clonado. É um dos meus 3 maiores medos, junto com aliens e mulher com mecha vermelha no cabelo. Como a bioética é um campo muito amplo, eu, no meu grupo, a gente não vai conseguir abordar todas as questões possíveis desse assunto. Então o que eu e o meu grupo fez foi pegar um artigo que junta Kant e questões bioéticas. E é o que a gente vai ver agora. Bom dia, eu sou Chapeiro aqui em Roma e eu vou falar sobre a discussão sobre a bioética em termos filosóficos. Então a discussão sobre a bioética geralmente em torno de discussões médicas acontece. E sabemos que os pacientes têm o seu direito. Mas hoje o nosso foco é mais profundo. Vamos falar sobre a bioética filosófica e, mais do que isso, refletir sobre o que significa autônomo no mundo onde somos todos, essencialmente frágil. A ideia da autonomia central na bioética é moderna e seu alicerce filosófico remonta ao pensamento de Immanuel Kant. Para Kant, a autonomia é a capacidade que o ser humano tem de se dar a sua própria lei moral, e não depende de ordens externas ou enfim. O sujeito moral, autônomo, é aquele que age de acordo com a razão, respeitando a dignidade de si mesmo e o dos outros. É o famoso imperativo categórico. Age de tal maneira que a máxima de atuação possa valer como uma lei universal. Essa concepção influenciou profundamente a bioética nas últimas décadas, especialmente na valorização do consentimento informado. Em teoria, o paciente deve ser plenamente capaz de compreender e refletir e decidir livremente sobre a sua saúde. Mas o que o artigo da Maria Luísa, que pegamos para realizar o nosso trabalho, nos faz enxergar essa visão, embora nobre, é incompleta. A autonomia, na prática, não é plena e nem garantia. O paciente está fragilizado pela sua doença e não é apenas um ser racional decidindo entre as suas ações. Ele é alguém que está em sofrimento e desorganização emocional. Às vezes, até em uma ruptura de identidade. Como podemos exigir no exercício de plena autonomia se a própria pessoa está muitas vezes desconectada de si mesma, do tempo, do mundo e da linguagem? E por isso que o artigo propõe uma reconfiguração da autonomia, não para negar Kant, mas para complementá-la. A racionalidade já está sendo importante, mas precisa ser situada na realidade humana concreta, marcada pela fragilidade, pela dependência e pelo medo. O que se propõe então é uma autonomia relacional, dialogada e construída com apoio, empatia e escuta. Nesse sentido, a filosofia de Paul Ricoeur, também presente no texto, é essencial, pois ele nos lembra que a autonomia e a vulnerabilidade não se excluem. São dois aspectos de mesmo ser humano. Diz Ricoeur, não é isolamento soberano, mas a capacidade de manter-se fiel, mesmo em relação com os outros. Por isso, a ética emerge dessa visão é uma narrativa hermenêutica. O médico não deve apenas aplicar protocolos, ele deve escutar a história do paciente e compreender os seus valores. Só assim, a deliberação da ética ganha o real sentido. A ética deixa de ser um conjunto de normas abstratas e passa a ser um espaço de escuta e interpretação do indivíduo. Portanto, ser autônomo, nesse contexto, não é decidir sozinho, é ter a voz presença dentro de um vínculo ético. A filosofia, quando bem usada, não está distante da medicina. Ela pode ser o seu fundamento mais humano. Obrigado, Milton.
aqui é o Thales, o intelectual, e vou dar continuidade ao seu desempenho. É essencial essa mudança de perspectiva, porque quando tratamos de bioética apenas como um conjunto de normas técnicas ou jurídicas, corremos risco de esvaziar sua dimensão humana e existencial. A ética médica, quando reduzida ao consentimento informado ou à eficiência terapêutica, se torna um ritual burocrático, onde as assinaturas de um papel valem mais do que a compreensão profunda de uma decisão que muitas vezes define o rumo da vida. A professora Porto Carreiro nos alerta exatamente sobre isso. O consentimento hoje, muitas vezes, não é verdadeiramente informado, nem verdadeiramente autônomo. É um procedimento que ignora a condição concreta da pessoa, sua fragilidade emocional, seu medo, sua confusão, como confiar que alguém entendeu os riscos de um tratamento complexo se essa pessoa está emocionalmente abalada, desesperada ou mentalmente fragilizada. A grande virada que o artigo propõe é inspirada também por Aristóteles, especialmente em sua ideia proênese. Na ética aristotélica, a decisão ética não se baseia em regras rígidas, mas em um equilíbrio entre a razão, experiência e sensibilidade do contexto. O bom médico, nesse sentido, seria como o sábio prudente, que sabe agir no momento certo, considerando as singularidades de cada paciente, e não apenas a norma. A professora propõe, assim, que a autonomia é entendida como uma tarefa, não como uma condição prévia. É uma meta a ser construída com o outro, com a escuta do médico, com a presença da equipe, com o apoio da família. O paciente não é consumidor de decisões técnicas, mas alguém que precisa recompor sua narrativa de vida. Essa ideia nos leva à noção de identidade narrativa, muito presente na filosofia contemporânea, especialmente em Paul Foucault. Segundo ele, o ser humano é uma história em andamento. A doença é uma ruptura nessa história. Ela interrompe planos, abala certezas, desorganiza sentidos. O papel do cuidado, portanto, é também ajudar o paciente a reencontrar um fio narrativo que lança sentido diante da dor. Em resumo, a bioética filosófica nos chama a um novo paradigma, um paradigma racional, interpretativo e profundamente humano, onde a autonomia não é soberania individual, mas responsabilidade mútua, onde a ética não é imposição de normas, mas deliberação prudente, e onde o médico não é apenas um técnico, mas um guardião do sentido, de escuta da dignidade humana diante do sofrimento. Boa noite, Sr. Thales. Estou aqui no Hospital Municipal de Roma, onde conversamos com os médicos e pacientes sobre esses desafios filosóficos na prática clínica. E ouvimos confirmar que o que foi dito aqui, a filosofia está viva nas decisões silenciosas, nas escolhas difíceis, nas angústias que a medicina moderna não pode resolver com exames ou remédios. Uma médica me disse algo muito revelador. Hoje somos pressionados a apresentar diagnósticos rápidos e tratamentos eficazes, mas nem sempre isso é o melhor para o paciente. Às vezes ele só precisa ser ouvido. Essa fala simples traz um eco da ética hermenêutica que valoriza a escuta, a interpretação e a experiência de outro, como parte essencial do cuidado. Um paciente oncológico que entrevistei disse que quando eu recebi o diagnóstico eu não entendia metade que o médico dizia, mas o que me fez aceitar a quimioterapia foi quando ele segurou a minha mão. Estamos juntos nessa. Esse gesto, por mais pequeno que pareça, contém aquilo que Paul Ricoeur chamaria de ato ético fundante. A presença humana que reconstrói sentido no abismo do sofrimento. Isso nos lembra outro ponto fundamental da filosofia contemporânea. O ser humano não é apenas um ser racional, mas um ser que precisa reconhecer-se em sua vulnerabilidade. Segundo Ricoeur, a autonomia é sempre frágil, porque ela convive com o medo e com a dúvida, com o corpo e com a falha, o tempo que se esgota. Nesse contexto, o cuidado se torna mais do que uma ação técnica, ele se torna um espaço de reconhecimento, de diálogo e de esperança. A filosofia de Hegel também ressoa aqui, ao dizer que somos seres lançados no mundo sempre a caminho. Ele nos lembra que a vida não é controlável. O hospital, então, não deve ser apenas um espaço da cura, mas também o espaço da escuta e do testemunho humano. O lugar onde a morte e a vida, o medo e o consolo, a solidão e o cuidado se encontram. Essa mudança já começa a acontecer aqui no hospital. Há rodas de conversa de grupos de bioética, oficinas de escuta com os pacientes. São pequenas iniciativas que tentam resgatar a dimensão ética e narrativa do mundo. Como diz a professora Porto Carreiro, a medicina não é apenas invenção no corpo, é também linguagem, história e valores. E talvez esse seja o maior ensinamento da bioética filosófica. O que cuidar
não é apenas curar, é acompanhar e compartilhar a vulnerabilidade. É reconstruir junto com o outro o sentido da existência. Irado, né? Senhoras e senhores, eu sou o Vitor e gostaria de agradecer no nome de todos nós e da equipe e espero que tenhamos passado no teste. Essas foram as últimas palavras do John Lennon. Com os Beatles, né? Porque em vida as últimas palavras dele foram: tomei um tiro!